A paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Estou em casa aqui, como você pode observar, e eu estava lendo aqui uma palavra, eu quero compartilhar o teu coração. Eu queria chamar a sua atenção, na verdade, para esta mensagem, porque a palavra do Senhor ela é como uma espada flamejante, né? Que ela corta a ponto de dividir a alma do espírito e espírito da alma. E você vai entender ou compreender, ou comprimir, como você preferir, o porquê que a maioria das vezes a gente não recebe algumas coisas da parte de Deus. Não é que Deus não queira nos entregar, mas é que Deus ele nos dá tempo para que a gente venha abrir mão de certas coisas ou se arrepender de algo, para que Ele possa confiar nas nossas mãos aquilo que em oração pedimos. Olha o que diz aqui, 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 8, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O apóstolo Pedro escreveu isso aqui. Na verdade, muita gente deve já ter lido esse versículo, talvez você mesmo. Você deve até usar essa passagem para dar exemplo para algumas pessoas. Só que a maioria das vezes a gente fala de algo que nós não entendemos. E olha o que a palavra deixa claro: há todavia uma só coisa, que não deveis esquecer, ou seja, nunca devemos esquecer, está dizendo o apóstolo Paulo, que um dia para Deus é como 1000 anos, ou seja, o que Deus prometeu há 1000 anos, se a gente mudar hoje a gente pode receber de Deus o que Ele prometeu há 1000 anos atrás, porque Deus não esquece de nenhuma das suas promessas. Isso aqui é uma promessa, isso aqui é uma promessa de Deus para mim e para a sua vida. E por que tem pessoas que não recebem? Ela vive a vida inteira e não recebe, porque Deus fez a promessa, porém Deus espera a gente mudar em algumas coisas que Ele, a maioria das vezes, não se agrada, para que Ele possa confiá-lo nas nossas mãos, aquilo que na sua palavra Ele prometeu. Porque as coisas de Deus, muita gente, a maioria das vezes, e tem muitos pregadores que não ensinam, as pessoas não conseguem interpretá-lo de maneira correta. Mas como eu prego e tenho ensinado muito sobre isso, o mundo físico é uma realidade, o mundo espiritual é outra realidade. E para eu receber do mundo espiritual, eu tenho que abrir mão do mundo físico. Ou seja, se eu quero ter alegria aqui embaixo, nesse mundo físico, eu tenho que abrir mão da tristeza, que é algo que pertence ao mundo físico, para eu receber a alegria do Espírito Santo cá de cima. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Se eu quero ter paz aqui embaixo, nesse mundo físico, eu tenho que abrir mão nesse mundo físico da vaidade, da arrogância, para que eu possa receber a paz do Espírito Santo, que é algo que está aqui em cima. Se eu quero viver o amor de Deus aqui embaixo, se eu quero viver aqui nesse mundo físico o amor de Deus na minha vida, eu tenho que abrir das coisas relacionadas ao mundo, para que eu possa viver o amor de Deus, que é coisa que também vem cá de cima. Se eu quero aqui embaixo ter dias melhores na minha vida, eu tenho que abrir mão, por exemplo, se eu quero que as pessoas vejam em mim a imagem de Cristo, se eu quero que as pessoas vejam em mim o exemplo de Cristo, a humildade de Cristo, eu tenho que abrir mão da ignorância, eu tenho que abrir mão do orgulho, que é relacionado ao mundo físico, para que eu receba também a humildade aqui de cima, porque a Bíblia diz que da humildade procede a honra. Então, se eu quero que as pessoas vejam em mim a humildade de Cristo, a luz de Cristo, eu tenho que abrir mão das coisas físicas aqui de baixo, que é relacionado às coisas do mundo. Eu não posso viver para a pessoa física, eu tenho que viver para a pessoa espiritual, que é a pessoa de Cristo. E na proporção que eu vou abrindo mão das coisas aqui de baixo, desse mundo físico, eu vou recebendo aqui de cima. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer honrar a tua fé. Mas Ele está esperando ou te dando tempo, porque Deus é longânimo. O que Deus mais quer, presta atenção no que eu vou te falar. O que Deus mais quer é colocar nas tuas mãos a promessa que Ele te fez. O que Deus mais quer é confiar nas tuas mãos aquilo que Ele falou que ia fazer. Mas Ele está te dando chance. Ele está te dando oportunidade. Deus está sendo longânimo para com você, para que você abra mão das coisas relacionadas a essa vida física, para que você possa receber da pessoa de Cristo aqui em cima. Você consegue compreender isso? Você abre mão do querer da pessoa física, para você receber da pessoa espiritual de Jesus lá em cima. Mas para eu receber de Jesus, eu tenho que abrir mão das coisas físicas aqui embaixo. E a maioria das vezes a gente não estamos prontos para isso. Por isso que ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Isso aqui na verdade é uma promessa. E ele está dizendo que o que ele prometeu há 1000 anos, ele não esqueceu.
Tem aqueles que recebem e aqueles que não recebem. Por quê? Tem alguns que abrem mão das coisas daqui para receber lá de cima. Na proporção que você abrir mão aqui embaixo, você vai recebendo de Deus. Então, se você quer receber de Deus aqui embaixo, as coisas que vêm lá do alto, do Pai das Luzes, do Todo-Poderoso, é necessário você abrir mão das coisas da pessoa física aqui de baixo. E para finalizar, ele diz no versículo 6, não retarda o Senhor a sua promessa. Olha o que diz o apóstolo Pedro, o Senhor não retarda na sua promessa, ou seja, Deus ele nunca demora. Somos nós que negamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Por qual razão? Por qual finalidade? Ou por qual motivo? Porque a gente não abre mão aqui embaixo das coisas da pessoa física. Se a gente quer ser preenchido pela alegria de Deus, pela paz do Espírito Santo, pela mudança que o Espírito Santo tem nos proporcionado, eu devo abrir mão dessas coisas aqui de baixo, para eu viver as coisas da pessoa de Cristo lá de cima. A pergunta que eu te faço é, você tem abrido mão das coisas da pessoa física? Se você não tem abrido mão das coisas da pessoa física, não questione, não reclame por você não estar recebendo de Deus. Deus mais uma vez está te dando chance, está te propondo mudança. Mais uma vez, Deus está te dando oportunidade para que você mude. Em que sentido? Você abrir mão das coisas relacionadas à pessoa física para você receber da pessoa de Cristo lá de cima. E ele continua dizendo mais. Ainda no versículo de número 9, perdão, falei 6. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Muitas pessoas acham que Deus demora. Muitas pessoas acham que Deus atrasa. Não, Deus ele sempre está no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Somos nós que somos demorados, somos nós que retardamos em abrir mão das coisas que Deus está falando todo dia. Abre mão disso, deixa isso, abandona isso. Eu quero te honrar, quero te abençoar, quero você. Mas é necessário a gente abrir mão de certas coisas aqui embaixo para receber de Deus lá em cima. E ele finalizou dizendo, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Ele é longânimo, ou seja, Deus nos dá tempo, Deus nos dá chance para a gente pensar, para a gente repensar, para a gente refletir. Ele nos dá oportunidade para sermos melhor a cada dia. E como é que somos melhores? Quando abrimos mão dessas coisas daqui. Eu tenho que abrir mão do pecado, eu tenho que abrir mão da ignorância. Ver a mansidão de Deus na minha vida, que é algo lá de cima, eu tenho que abrir mão da ignorância aqui embaixo. Se eu quero ter paz com Deus, com meus irmãos, eu tenho que abrir mão do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do preconceito, para que eu possa viver a humildade de Cristo, que também é coisa lá do alto. Na proporção que você vai abrindo mão das coisas aqui de baixo, você vai recebendo lá de cima. Você abre mão aqui embaixo, Deus te entrega aqui em cima. Abre mão aqui e recebe de Deus. Você abre mão da pessoa física e Deus vai preenchendo com a pessoa espiritual. Você abre mão das coisas da pessoa física, coisa lá do alto. Sabe por quê? Que talvez você que vai me ouvir não ter recebido algumas coisas que você pediu? Porque tem alguma coisa que você precisa abrir mão. Tem alguma coisa que você precisa abandonar. Tem alguma coisa que você precisa deixar para trás, para que você possa receber lá do alto na sua vida. Ah, pastor, mas eu já estou recebendo, glória a Deus. É sinal de que você conseguiu tocar o coração de Deus. Você abriu mão dessa pessoa e está vivendo na tua vida a pessoa de Cristo. Continua assim. E Ele vai continuar abençoando cada vez mais a tua vida no nome de Jesus. Senão que todo arrependimento. Ele nos dá chance, oportunidade e tempo para a gente pensar, para a gente repensar, para a gente refletir, para a gente olhar para nós mesmos e ver que o erro não está na palavra, o erro não está na igreja, o erro não está no pregador. Embora tenha muitos pregadores que pregam algo que também não vive, essa é a grande realidade. Mas é Deus nos dando chance e oportunidade para a gente pensar, repensar e refletir e ver que o erro está em nós mesmos. E por isso certas coisas que nós pedimos não têm acontecido na nossa vida ainda. Que você possa refletir nessa mensagem e que você possa entender porque que algumas coisas na tua vida ainda não aconteceu. Deus não esqueceu, mas Ele está te dando tempo para você pensar e abrir mão de alguma coisa, para que Ele possa te preencher com as coisas lá do alto. Deus te abençoe, fique na paz. Forte abraço no nome de Jesus.